Bom, nós estamos já quase no finalzinho do volume 1 do livro Mento, Magnetismo e Espiritismo, né? E nesse último capítulo, os nossos queridos, se podemos chamá-los de instrutores, né, estão discutindo alguns aspectos sobre o médium em si, né, fatores que influenciam o médium, no preparo do médium. E, de certa forma, eles não falam de nenhum médium específico, mas eles tentam esclarecer, né, algumas questões específicas em relação ao esclarecedor e ao fato de que todos que participam, ativamente ou não, de um movimento, de um trabalho visando o bem maior, são médiuns também, mesmo que não tenha aquela ostensividade que chama tanta atenção de alguns. Silvio, eu não sei se eu fui ontem, não sei se é uma coisa tão interessante vem na minha mente. O amor é uma mediunidade que você vai desenvolvendo e vai aprendendo. O amor. Então você fala assim, não sei, eu não sou médium. Todos somos, porque todos temos amor. E o amor é o maior, a mediunidade é o canal, né, gente? O canal espiritual, vamos dizer assim. Eu acho que o Silvio pode explicar melhor isso para a gente. Mas o amor é o maior canal que existe. É o canal que Jesus usou o tempo todo. É o canal que ele conversava com o Pai, que ele fazia a cura. É o amor. Que ele compreender o outro, não julgar o outro. Né? A história da samaritana, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Tudo com amor e com sabedoria, né? Que bênção. Então, todos somos. Então, vamos lá, né? Nesse questionamento, vamos ver o que o Vitor... Quando se diz que um indivíduo é médio nas 24 horas do dia, imaginamos que tal predicado psíquico também se estende ao esclarecedor, embora de forma peculiar. Todavia, as características de uma e de outra não se manifestam apenas no momento da reunião mediúnica. São qualidades inerentes à condição psicobiofísica dos indivíduos, presentes e atuantes em todos os instantes da jornada. Neste aspecto, as responsabilidades são compartilhadas, apesar da ênfase que ora atribuímos ao desempenho do doutrinador. O orai e vigiai se apresentam como exigências maiores àqueles que aceitaram o desafio da lida habitual com os obsessores. Silvio, eu acho que você pode dar a gente vai ouvir o Lancelin, né? Mas toda vez que a gente põe no caminho, com certeza, como é que é? Quanto mais você vai, você será mais tentado, não sei qual seria a palavra, né? Então, mais difícil, esse orar e vigiar, quanto mais você está no caminho do bem, você vai fazer o bem, mais você tem que se resguardar. O Zé Alves ontem estava comentando, né? Mas a gente tem que estar protegido e atento aos nossos canais, às nossas vibrações, aos nossos pensamentos, né? Vamos lá ver que o Lancelin vai nos instruir também, né? Isso você está chamando atenção. É por isso que existe até aquela máxima: quanto mais se é dado, mais será cobrado. Sim. Porque justamente quanto mais você conhece, mais você tenta fazer, mais aqueles que se incomodam com esse tipo de trabalho vão tentar te dissuadir de realizá-lo. Então é realmente isso. Parece que quanto mais você se empenha, mais difícil a coisa fica. Mas é meio por aí mesmo. Mas isso é o principal sinal de que você está fazendo o que é certo. Amém. Agora, né,
na forma de pensar, né, de ainda grande parte da humanidade, isso seja um sinal para abandonar, né? Pô, tá dando tudo errado. Eu estou me esforçando e a coisa está piorando, mas é justamente o contrário. Manter firme na fé, né? Então vamos ver o que o Ilan Celan fala sobre isso, sobre esse aspecto de orar e vigiar, do médium 24 horas e dessa compartilhamento, né, de responsabilidades no trabalho, né? Bom, a resposta é bem curtinha. Sem dúvida, enfatizamos o processo acima para destacar a participação do dirigente doutrinador no decorrer da reunião e acrescentar que este, durante os afazeres cotidianos, mantém a operacionalidade de seu campo mental, o que lhe exige especial vigilância e disciplina de pensamento, para não interferir negativamente no complexo psíquico daqueles que a eles estiverem ligados. Porque a gente mesmo sabe, né? Nós mesmos aqui, né? Mesmo sem estar aqui, a gente, durante o dia, pensa num, pensa no outro, né? E essa comunhão, né, essa integração de pensamentos, né, mantém o grupo unido, né, e trabalhando, né? Já se falou muito disso, né? Vamos irradiar 24 horas por dia. Por quê? Porque nós somos médios 24 horas por dia e estamos, de fato, trabalhando 24 horas por dia. Então, todos os cuidados, né, que são pregados para qualquer tipo de reunião, na verdade, eles têm que ser empregados, né, isso tem que ser um esforço nosso 24 horas por dia, porque a gente está o tempo inteiro trabalhando, se ligando, percebendo o que está acontecendo com um, com o outro, e isso faz com que a gente precise realmente, a cada momento nosso, parar, pensar, pô, por que eu falei isso, por que eu fiz aquilo, era realmente isso que era para ser feito, porque assim a gente vai se habituando a trafegar só numa estrada de luz. Nunca estamos sozinhos, né? Os desafios são grandes, quanto cada dia maior, mas nunca estamos sozinhos. E é interessante, se você falar do grupo aqui específico, que eu me sinto muito mais protegido e acolhido para o dia a dia, em todos os meus afazeres do dia a dia. Porque eu sempre... a gente às vezes se sente meio sozinho, né? E o mundo empresarial, ele se sente muito sozinho. Eu sou empresário, né? Para quem não sabe. Então, é no dia a dia, nos afazeres do dia a dia, né? No exercício do bem-querer, a gente ter a força do grupo, saber que a gente está com essa força juntos, que a gente está junto, é uma bênção. Teve um dia que eu estava num desafio, nem lembro mais, todo dia tem um desafio, né? A união por dia que a gente mata, né? Mas estava num desafio grande, eu mentalizei a vocês, né, o grupo, e não, me deu uma força e uma alegria, e eu fui adiante, e vencemos juntos. Né? Estamos juntos, sempre estamos juntos. Que bênção. E isso aí que você faz é um conselho ótimo para todo mundo. Na hora do aperto, pensa no grupo, pensa na irradiação. Se não participou naquele dia, pensa na última que você participou. Se lembra de coisas que você ouviu aqui no grupo. Isso é de uma força, de um suporte inimaginável. Sim. Então, no próximo questionamento, né, nosso querido Vitor pergunta o seguinte: admiramo-nos com as referências que o prezado irmão tem feito a respeito do campo mental de convergência ativa, espécie de capacidade mental bastante intensificada, desenvolvida pelo doutrinador. Todavia, levantemos uma hipótese. Admitamos que,
num determinado momento, o esclarecedor sofre um desvio doutrinário e passe a utilizar a sua qualidade psíquica para influenciar alguém negativamente. Isso seria possível? E Lancelin bondosamente nos explica: de maneira alguma, visto que o campo de convergência ativa não se presta a veicular energia negativa, conforme já mencionado. É um campo criado por Deus, e o homem não pode nele interferir volitivamente, a ponto de subverter a finalidade dos propósitos a que foi criado. Comentávamos antes sobre o poder aglutinador e expansivo que o doutrinador possui e a possibilidade de empregar a sua força mental para dar vigor às energias. Nesse sentido, o campo de convergência ativa desempenha a função de selecionar e acelerar as energias, potencializando-as quando necessário. Portanto, a sua ação específica limita-se à vibração energética irradiada com finalidade enobrecida e fraterna. Qualquer irradiação mental emitida que se contrapõe ao teor vibratório elevado, requerido aqui no caso, inativa o referido campo mental. Toda essa argumentação é para alertar que um doutrinador perturbado, em face das características de sua mente, pode interferir tanto nos irmãos desencarnados quanto nos médiuns da equipe mediúnica da qual participa. Não olvidar que os médiuns integrantes do grupo possuem uma conexão mental muito forte com o doutrinador. Por esta razão, um dirigente em desequilíbrio se comunica via irradiação mental não somente com o grupo mediúnico, mas com os parentes, os amigos, de forma potencializada pela mente treinada na condução de energia. Sua responsabilidade mental é tão imprescindível quanto a dos médiuns ostensivos. Ao contrário do que se imagina, o doutrinador tem participação funcional, tanto no intercâmbio mediúnico como nas demais comutações energéticas. Por isso mesmo, trata-se de um membro ativo na permuta de informações, pois se mostra investido da responsabilidade de coordenar as energias mentais circulantes, mecanismo que acontece de forma direta, consciente e também direta. Aqui nessa resposta, né, ele fala, pode dar uma ideia errada, né, de que o esclarecedor não perde o rumo da estrada, né? Mas, na verdade, não é bem isso. O que ele está deixando claro aqui é que esse campo específico, que é extremamente desenvolvido nos esclarecedores, ele não participa dos desequilíbrios do assim chamado doutrinador. Porque no momento em que ele começa a desvirtuar seus pensamentos, se desarmonizar, esse campo, como ele é que ele deixa claro aqui, uma estrutura diretamente divina, ele não se presta, né, a manipular, a condensar ou a direcionar energias que não sejam harmônicas. Então ele é bloqueado de alguma forma que ele não explica e eu também não saberia explicar. Então ele fala especificamente desse campo, que esse campo, que é mais envolvido nos esclarecedores, não participa das desarmonias e desequilíbrios que ele possa ter. Como a gente já viu nos outros livros, né? Trabalhadores dedicados que, de repente, se distraem e se desarmonizam, se desequilibram.
Mas isso não impede que um esclarecedor, um doutrinador, ou como queiram chamar, não abra brechas e seja envolvido por pensamentos que acabem o desarmonizando e prejudicando o trabalho que ele tem que fazer. Acho que isso tem que ficar bem claro. Então, os esclarecedores têm esse campo específico, especial, mas para ele ter essa proteção, para ele poder utilizá-lo, ele tem que ter a famosa vigilância constante, tá sempre em oração e tá bem atento a tudo ao seu redor. Diga, Diva. É uma pergunta. Em algum momento, agora me veio essa pergunta, e eu assim, gente, eu vi essa resposta e não sei como que é. Mas como se deve ter lá no começo, e eu realmente agora não estou lembrando. Como que surge o doutrinador dentro do grupo? Realmente não me lembro disso. Assim, como surge dentro do grupo, eu acho que vem muito da esfera espiritual, né? Quando vai montando um grupo, ela já vai distribuindo, digamos assim, os papéis de cada um. E cada um de nós, né, essa discussão eterna, né, da mediunidade, todos somos médios, cada um é um tipo de médium. A mediunidade em si, ela é uma capacidade psicobiofísica, né? Quer dizer, você tem que ter alguma coisa na tua estrutura encarnada que facilita essa comunicação. Não é só uma coisa espírita, eu sou um espírito encarnado, eu consigo me comunicar com facilidade com a espiritualidade. Existe uma estruturação, alguma organização que é física, do organismo físico, que permite essa maior ou menor integração. Como se desenvolve ou como se chega à conclusão de que essa pessoa vai ser o doutrinador ou não, isso vem já das discussões, né, das elaborações, né, de planificação da formação daquele grupo. Porque tem que ser um indivíduo que tenha condições de receber a esse famoso campo, né, de convergência ativa, que é uma coisa que eu acredito que todos tenham, mas que só é desenvolvido de fato naqueles que têm essa função de doutrinador. Então ele não é escolhido, é uma coisa intuitiva. Da mesma forma que você chega num grupo e reconhece quem é o médium psicográfico, de psicofonia, o grupo vai percebendo também quem é aquela pessoa que tem condições de dirigir, né, entre aspas, né, e dar uma certa direcionamento aos trabalhos. Mas assim, pode usar a palavra até acordo, firmado a nível espiritual, que você vai percebendo intuitivamente que tal pessoa consegue, pelas coisas que ele fala, a forma como ele age, como ele se posiciona, ele tem essa capacidade. Não existe assim, ó, você vai ser doutrinador. Não tem como você juntar um grupo, vamos começar um grupo hoje. Fulano vai ser o doutrinador, esse aqui vai ser o escrevente, esse aqui o psicofônico. Não tem. Isso aí faz parte de toda a elaboração da equipe, encarnada e desencarnada. O que ele vem falando aqui sempre, né, nesse capítulo, né, é em função de que quem é esclarecedor ou foi preparado para ser esclarecedor traz consigo esse campo específico, altamente desenvolvido, que é só para isso, para ele conseguir perceber, condensar as energias e direcionar com mais eficácia, com mais eficiência. Não sei se eu consegui te responder. Trazendo aqui, né, tentando complementar isso na minha visão aqui, juntar isso aí, como no dia a dia, quando você trabalhava, quando você vê que um líder se destaca,
aquele que consegue reunir o grupo, aquele que consegue ouvir a todos, aquele que consegue harmonizar todos. É um processo natural e intuitivo. Essa palavra que o Silva usou aí, né? É um processo natural e intuitivo. Na formação do grupo, cada um vai mostrando, não é que vai abrindo o seu coração, e vai harmonizando com o grupo, os papéis vão acontecendo naturalmente, né? Até com as crianças, gente. Você põe, eu já sou avô, né? Você põe os netos lá brincando, então você vai ver aquele que vai destacar, quem que vai ficar mais quietinho, aquele que vai liderar mais o grupo, aquele que vai chamar, vamos, gente, vamos, gente. É um processo natural, né? Um processo natural. Porque, assim, eu acho, assim, que quando a gente lê tudo isso, né, a gente vê uma responsabilidade muito grande que tem essa pessoa, né? E, tipo assim, ela chegar... Porque é difícil, em qualquer lugar, mesmo em trabalho, tudo, quando é uma coisa de muita responsabilidade, alguém chegar e falar assim, me dá a bola aqui que eu vou fazer o gol. Me dá aqui que eu vou fazer, que eu pegar para... Né? E vai ter, né, ter uma confiança. Até não faz, né, mas tudo bem, mas traz a gente essa confiança de que vai ser aquela pessoa. E a gente vendo essas responsabilidades todas, vamos dizer assim, mais... Eu fico imaginando assim, eu seria mais covarde, eu seria, não quero isso para mim, não é isso que eu quero, é muito, então eu fico olhando assim, que muito, bem interessante isso daí, realmente tem que ter uma ajuda espiritual aí, bastante. É por isso que a oração do Pai Nosso, seja feita a vossa vontade. Maria, quando recebe, né, o anjo que anuncia, né, seja feita a vossa vontade. É responsabilidade, sem dúvida, e muita responsabilidade. Eu tenho uma história tão interessante que eu fui ser voluntário num grupo. Aí depois de muita coisa, eu fui selecionado para ser voluntário. Aí chegou uma pessoa muito querida, uma senhorinha, que era líder do grupo, virou para mim e falou assim, Rômulo, até aqui você foi voluntário, viu? Daqui para frente é compromisso, é responsabilidade. Isso que você falou é muito importante, Divo, para a gente estar atento às nossas responsabilidades, aos nossos compromissos, né? É isso mesmo, é responsabilidade mesmo. E Deus dá o frio conforme o cobertor. Então a gente tem que lembrar que Deus dá o frio conforme o cobertor e que nunca estamos sozinhos, espiritualmente e com os nossos amigos aqui encarnados. A gente nunca está sozinho. Divo, assim, vou dar uma exemplificação, né, porque eu vivenciei isso minha vida inteira, e, na verdade, quando você faz, por exemplo, se a gente fosse fazer um grupo aqui, vamos fazer um grupo de obsessão, certamente a maioria ia se sentir mais confortável se o Ismael fosse o doutrinador, porque instintivamente as pessoas já acham que ele é o responsável, a célula máter do grupo. O que ele se esforça em mostrar que não é, em dizer não é, mas não adianta. As pessoas tendem a imaginar sempre alguém ali responsável, né? E aqui no grupo existe essa coisa que faz até o Ismael se constranger, né? Mas é comum em qualquer grupo, né? Então, vamos ver, a gente começasse um grupo de desobsessão. A princípio, ele seria o doutrinador. Mas ia chegar um dia que ele ia chegar num caso lá, por exemplo, o Rômulo estava lá dando oportunidade a algum irmão se manifestar, aí o Ismael ia virar para você, Diva, vai conversar com esse irmão, ele foi intuído de alguma forma. Aí você ia lá. Então, nesse momento é que começa a surgir o esclarecedor. É uma coisa assim que vai sendo
o doutrinador, esclarecedor daquela reunião, ele vai recebendo a intuição, então ele começa a chamar um, começa a chamar outro, então aí na próxima reunião, daqui a pouco ele te chama de novo, aí daqui a pouco tem uma reunião que você, por algum motivo, ele não vai poder ir, ou ele não está se sentindo bem, ele vai chegar, Diva, hoje você que vai tocar a reunião, porque eu não estou em condições, eu não vou poder comparecer. Naquele momento você virou o esclarecedor. Então é assim, é gradativo. Você não escolhe ser esclarecedor. Você vai sendo puxado para isso e vão te mostrando que você pode realizar esse tipo de trabalho. E você começa no primeiro espírito que você vai lá ajudar, você fica meio angustiado, depois isso vai se desenvolvendo dentro de você e você vai percebendo que você tem intuições, que depois o médium fala, poxa, você botou a mão no meu ombro, era exatamente onde estava doendo, você falou a palavra, era exatamente o que o espírito estava pensando, e não é só esse campo de convergência ativa que começa a trabalhar, isso vai criando uma sintonia com a equipe e com os espíritos que estão sendo trazidos, que você vai percebendo gradativamente. E é assim que se desenvolve. E um belo dia, você é um esclarecedor, sem perceber. Em resumo, somos conduzidos pelo mundo maior. Você Diga, Maria José. Mas você quer falar? Intuitivamente, o nome de Ismael vem na minha cabeça, antes de Jordano falar. Foi assim uma coisa que veio de repente, Ismael, mas não assim me referindo a desobsessão, alguma coisa, mas assim, no grupo mesmo de radiação, o nome dele também sempre vem na frente, na minha mente. Isso é normal, porque ele foi quem trabalhou, ele sempre se colocou, né, à frente. Então as pessoas vão entrando e se identificando como ele numa espécie de líder, né, do grupo, né? E isso é normal, em qualquer grupo que se forma, sempre tem aquele que acaba, de alguma forma, sendo eleito à liderança. Isso é um princípio da liderança em qualquer grupo. E as pessoas confiam, acreditam, e às vezes, com o decorrer dos anos, você vai compreendendo que aquele espírito inicialmente, que foi o responsável por tudo começar, não é, na verdade, o responsável por aquele papel que você imaginava. Isso pode levar anos para o grupo perceber. Então, talvez assim, o trabalho de uma pessoa seja iniciar o processo, mas o trabalho de coordenar seja de outro que ainda vai vir, ou o trabalho de continuar seja de outro que ainda vai vir. Então, mas isso é comum, e essas transições, digamos assim, de percepção em quem está realizando qual função, isso é muito lento, porque existe um apego, aí a gente volta à história do apego, há um apego, há uma confiança que a gente deposita em A ou B, porque a gente é ser humano e a gente tem que ter alguma coisa para se segurar. Mas pode ser que amanhã a gente perceba que a grande liderança do grupo é você, Diva, que é o Rômulo, que é o José. Isso é muito lento. Então, nem sempre quem cria é aquele espírito que veio para ser o coordenador, o responsável por aquilo. Ele é um instrumento de criação. E pode ser que a grande liderança do grupo ainda esteja por vir. Outra pergunta. Hoje eu vou ficar perguntando.
Não, mas é porque assim, eu acho que as aulas eu ainda vou ter que ler de novo para aprender aí alguma coisa. Mas e quando a pessoa, porque às vezes até batem na porta, né, da gente, mas a gente não quer, ou que a pessoa não quer isso, não quer viver essa experiência, mesmo até pelo tamanho desse compromisso, porque assim, uma das coisas que eu acho, e eu acho bacana aqui no grupo, que eu acho bacana em alguns, e bacana no Ismael também, é aquela coisa que o Romulo falou do compromisso. E assim, eu vejo que a maioria das pessoas que a gente vivencia hoje em dia, compromisso é uma coisa que está muito, tipo assim, você vira e fala assim, eu vou, coisas mínimas, fulano, eu vou encontrar você em tal lugar. Rapidamente acontece outra coisa, você desfaz, você não se compromete, essa coisa de se comprometer. E quando você se compromete, eu sinto isso em vários grupos, em várias situações e tudo. Se comprometer é muito difícil, né? As pessoas não estão se comprometendo tanto, porque se comprometer envolve a parte física, a parte emocional, a parte espiritual, e você tem que estar ali. E parece que o tempo todo, hoje, passa uma mão na cabeça, não precisa assim ser também tão rígido, não precisa ser assim tão assim, né? Você, e essa coisa do compromisso, para mim, hoje em dia, é uma das coisas que mais eu vejo, me incomoda. Eu, por exemplo, não me comprometo em muitas coisas, porque eu sei que eu não vou, ou para mim, aquilo vai ser um sacrifício, né? E vai ser muito doloroso, vai ser doloroso no sentido assim, eu não estou preparada para me comprometer. Eu só me comprometo com aquilo que eu consigo comprometer. Eu faço muitas tentativas disso, só me comprometer. E acabo até exigindo muito isso das minhas filhas. Se comprometa, se você se comprometeu, você vai cumprir. E desde pequena, até na educação, eu fui muito assim, se eu falei que vai acontecer, vai acontecer. Pode até mudar, mas aí a gente vai conversar, porque mudou, tal, assim, mas vai ser assim. E esse compromisso, ele exige da gente, eu estou falando assim, em todas as situações de vida, eu não estou falando só daqui né, do dia a dia, mas eu vejo que as pessoas estão com muita dificuldade de comprometimento, e porque dá, sei lá, nem sei. E quando eu vejo uma responsabilidade dessa do esclarecedor, porque o compromisso é uma coisa, tem que ter um compromisso, né? E eu sinto assim, que cada vez mais compromisso é uma coisa que está sendo esvaziada no dia a dia.